Então na sequência da nossa videoaula, nós vamos falar um pouquinho aí a respeito sobre a dívida externa dos países subdesenvolvidos. Assunto este que está na página 47, beleza? Pessoal, como foi comentado, os países subdesenvolvidos, sem dúvida, apresentam inúmeros problemas, tá certo? E muitas vezes, para tentar resolver os seus problemas, eles pedem empréstimos, beleza? Existem instituições financeiras que emprestam dinheiro aos países, ok? A exemplo do Banco Mundial e do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Ambos emprestam esse dinheiro, estipulam um prazo e cobra, né, juros e tal, devidos aí a esses valores, beleza? Tá? Então é o caso, né, de muitos países subdesenvolvidos, inclusive o nosso. Tá? Muitas vezes, quando se complica, recorre ao FMI ou ao Banco Mundial, pede esse empréstimo. Só que muitas vezes, né, esses empréstimos eles vêm aí com juros altíssimos e muitas vezes os países acabam ficando presos a isso. Tá? Tem situações bem complicadas aí de determinados países que muitas vezes pede até o perdão da dívida, né? Pede para a dívida ser perdoada e tal, né? Bom, mas vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor e vamos ver, claro, a situação do Brasil, né? O Brasil tem dívida externa atualmente? Claro que sim, né? Não é verdade? A gente tem uma dívida aí bem alta se a gente for analisar, né? São 326 bilhões de dólares que nós devemos aí na chamada dívida externa, né? Então, vamos lá, o problema da dívida externa dos países subdesenvolvidos. O sistema financeiro mundial é formado por bancos, instituições e bolsas de valores. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, é a instituição responsável pela organização de empréstimo aos países que apresentam dificuldades financeiras, tá? Portanto, aqueles países que passam por complicações, que precisam de uma ajuda, recorre ao FMI, desde que ele esteja em condição apta depois a pagar isso. Claro, né? É como funciona, por exemplo, com pessoas, né? Às vezes você pede um empréstimo ao banco, você vai lá pagar ele depois mensalmente, né? Assim, em suaves prestações. É o que acontece com muitos países. Pega esse dinheiro emprestado, depois tem que pagar, né? Estipula-se um prazo para pagamento, ok? Países desenvolvidos como os Estados Unidos, né? Potências europeias, a exemplo aí da Alemanha, da França, né? Entre outras nações aí, acabam exercendo muito poder dentro do FMI, justamente porque são essas potências que muitas vezes acabam, né, emprestando esse dinheiro, né, ajudam aí a instituição. Os empréstimos são provenientes do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, dos governos dos países ricos e de bancos internacionais. Outra instituição importante, como eu já até disse anteriormente, é o Banco Mundial. É um banco que empresta recursos, principalmente para países subdesenvolvidos, investirem em projetos econômicos, sociais e até mesmo ambientais. Correto? O dinheiro emprestado para os países deve ser pago nos prazos combinados com o FMI, né? Ou seja, você faz a dívida e você estipula um prazo para pagamento. Correto? O problema, até o autor destaca isso, que os juros são elevados, são juros altos, tá? E vários países acabam tendo dificuldade em pagar a dívida e, logicamente, né, esses juros aí colocados, tá certo? A dívida externa dos países subdesenvolvidos cresceu muito desde as décadas passadas, né, 70, 80, muitos países foram se endividando aí com o FMI, com o Banco Mundial. Alguns países, para vocês terem ideia, chegaram até a decretar moratória. O que vem a ser isso, professor? O não pagamento da dívida, tá? O não pagamento dos juros e até mesmo das parcelas, tá ok? Acabaram abdicando aí, não pagaram. E aí vão se complicar, né? E essas dívidas, elas só crescem. Deixa de pagar aí empréstimo para você ver o que acontece.
né? O banco vai ligar cobrando e assim e tal, e vai mandando recado e assim por diante, e quando ver aí, né, você está devendo aquele valor imenso, né, ao banco, tá ok? Tem aí muitas vezes os cartões bloqueados, né, cancela CPF, isso, aquilo outro, o nome vai parar lá no SPC, né, e a situação fica muito complicada, tá certo? E você, né, tem que correr atrás aí, né, é o que vai acontecer com os países em si, né, que muitos acabam até pedindo o perdão da dívida, que é o que está falando na página 48, né? Olha lá, o FMI é muito criticado, pois influencia na política econômica do país tomrador do empréstimo. Ele força os países a controlar seus gastos, ou seja, economizar para pagar suas dívidas. Ou seja, ele começa, né, digamos assim, a influenciar na política, né, na forma como é conduzida a economia nos países daqueles, né, que pegaram a dívida. Compreenderam a lógica? Tipo, os Estados Unidos empresta, né, dinheiro aí e tal, e ele acaba, né, estimulando a política e a economia dos países que pegaram o empréstimo. É mais ou menos isso, para que vocês entendam. E aí, de que forma? Você tem que controlar. Você tem que enxugar a máquina, por exemplo. Né? Se usa muito isso. O que é enxugar a máquina? Cortar os gastos. Não é isso? Né? Deixa de investir na saúde, deixa de investir na educação, né? Nos problemas aí para pagar a gente, para pagar o FMI, para pagar o Banco Mundial. Tudo bem? Então eles visam isso. Torna-se imprescindível o perdão da dívida de nações muito pobres. Tá? Nações que passam por situações bem complicadas, tá certo? Principalmente países como o Haiti, países do sul e sudeste da Ásia, né, tipo Camboja, Laos, Vietnã, né, Mianmar, países da África, né, Chad, inúmeros países, né, o Mali, Níger, os países ali do chamado Chifre da África, que são países muito pobres, né, Eritreia, Somália, Djibouti, né, esses países aí estão numa situação muito complicada, Etiópia, né, países que tentam de todas as formas aí acabar, principalmente com o maior problema, né, social do mundo, que é a fome, tá? E o que muitos pedem aí? Para que perdoe essas dívidas, esses valores aí que são cobrados, né, desses países. Eles pegaram empréstimo sim, mas não saíram dessa situação de pobreza. Tá? Então muitos acreditam nessa possibilidade, né, de ter aí suas dívidas perdoadas. Olha lá, até cita aí, como a maioria dos países africanos, não só os países africanos, os outros países também, que não têm condição de pagar. Como você vai ficar cobrando isso? O país não tem, né, recursos para se manter, não é verdade? Essa medida poderia reduzir a fome, a miséria, né, além de estimular a economia desses países, não é verdade? Pois haveria mais recursos para os setores de infraestrutura. Assim, o crescimento econômico seria benéfico, né, tanto para essas nações quanto para os próprios países desenvolvidos, tá? Em decorrência do aumento das trocas comerciais. Então, você ter mais países se industrializando, melhorando o seu nível técnico, tecnológico, sem dúvida é interessante para as outras nações também, tá certo? Mas tem muitos países que não querem perdoar as suas dívidas, né? Não querem, não aceitam isso. São valores aí elevados, tá certo? No ano de 2000, com o crescimento econômico dos países emergentes e a crise financeira deflagrada em 2008, aumentou a pressão para ampliar a influência das potências emergentes, né? Potências emergentes. O Brasil é um exemplo de potência emergente, né? E no FMI e no Banco Mundial. Assim, nos últimos anos, o poder das nações como China, Índia, Rússia e Brasil foi ampliado dentro da organização. No Banco Mundial, 47% do poder decisório está nas mãos dos países subdesenvolvidos e emergentes. Os maiores cotistas do FMI são Estados Unidos, Japão, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Rússia, Índia, China e
o Brasil, ou seja, as maiores economias que estão em pauta, tá? Sem dúvida. Tudo bem? Muitos às vezes não sabiam, o Brasil está sim entre as maiores economias, tá certo? O Brasil, pessoal, ele é classificado como um país emergente, um país que está em crescimento, tá? Juntamente aí aparece a China, tá? A Rússia, a Índia. Lembra? Eles formam até inclusive aquele bloco de países, aquele grupo chamado BRICS, não é isso? Brasil, Rússia, Índia, China e, por último, a África do Sul. Beleza? South Africa. Meu inglês não é muito bom não, mas é isso mesmo, né? Tá? São 5 países emergentes, não é isso? Bom, vai ficar as atividades aí, né, dessa página, tá certo? Você sabia, na página 49, existe um grupo de países, pessoal, chamado Clube dos Ricos, tá? Quando foi criado, sem dúvida, né, lá na década de 70, era as 7 maiores economias do mundo, beleza? Então, olha lá, o G7 é o grupo que reúne os 7 países mais desenvolvidos, né, com o maior PIB, isso quando foi criado, lógico. Nas reuniões atuais, esses países discutem a situação econômica e geopolítica do mundo, né? Esse grupo ele é formado por 7 países, claro, né? G7, tá? São eles, Estados Unidos, aí você tem o Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e a Rússia, pessoal. Ela passou por um certo período a fazer parte desse grupo, só que ela acabou sendo excluída, né? Acabou sendo afastada em 2014 por conta da situação que ela se envolveu no conflito, né, no caso da Crimeia, lá na Ucrânia, tá? Que é uma situação, né, que deixou os outros países aí, pô, peraí, a situação dela não tá legal e tal, né, com a Ucrânia, então vamos afastá-la do grupo, tá? Realmente ela foi excluída e afastada do grupo, tá certo? Isso em 2014, né, que aconteceu aí o fato, beleza? Bom, o Fórum Econômico Mundial acontece todos os anos, né, a reunião aí do chamado Clube dos Ricos, tá, na cidade de Davos, na Suíça, reunindo representantes